temos que pensar Deus, pensar a vida. E eu agradeço desde já, como eu agora vou me eclipsar um pouco nessa última conferência, vou ficar aqui mais discreto, porque também os que nos acompanham já me viram nas 20 anteriores. Então, eu gostaria hoje que o Simeão também, nosso professor, tão expressivo do nosso curso de filosofia, a Janaína, nossa egressa, possa também conduzir, te acolher, acompanhar, se cironear nessa noite tão especial. Desde já, eu já agradeço a fidelidade de todos, e nos acompanhar em 21 conferências. 21 conferências, prestando atenção, fazendo perguntas interessantes. Isso alegra o nosso coração e alegra a Unicatólica por poder oferecer esse serviço tão especial. Peço que divulguem o nome da nossa instituição para aqueles que moram aqui na região, para bispos religiosos, casas religiosas, também para que venham conhecer o serviço que nós oferecemos aqui nos cursos de filosofia e teologia. Obrigado pela fidelidade de vocês, obrigado, Janaína e Simeão, por conduzirem essa noite, e meu caro amigo Gelson, seja sempre bem-vindo, espero que tenhamos a oportunidade de conversar mais intensamente com o tempo. Eu fico aqui na retaguarda e agora o Simeão assume. Um grande abraço para todos, o Alisson vai fazer a chamada normalmente, e espero que todos vocês se sintam devidamente acolhidos, tá? Agora eu silencio e fico aqui só na expectativa. Simeão? Pronto, Janaína, pode iniciar, viu? Ok. Boa noite a todos, docentes, discentes, egressos e simpatizantes dos cursos de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá. Com muito prazer e alegria recebemos a presença e convidamos a fazer uso da palavra o professor doutor Gelson Roberto de Oliveira, professor e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, possui doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, de São Carlos, mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Sociologia Política e graduação em Filosofia pela mesma, realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Exeter, no Reino Unido, é membro e ex-coordenador do GT do Han Jonas, membro do GT de Filosofia da Tecnologia e da Técnica e do GT Genealogia e Crítica da ANPOF, com experiência na área de filosofia com ênfase em ética, história da filosofia contemporânea, fenomenologia da vida, filosofia da técnica e da tecnologia e ética ambiental, atuando principalmente em torno de autores como Nietzsche, Schopenhauer e Han Jonas. O convidamos para ministrar esse momento sobre a temática O Conceito de Deus após a Covid-19 e mais uma vez agradecemos sua contribuição nesta noite de encerramento do Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá. Seja bem-vindo, professor Gelson. Muito obrigado mesmo. Então, é uma honra ter aqui realmente em meio a gente, né? Nós estamos aí culminando essa caminhada, que foi uma caminhada realmente longa, de muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho que foi realizado, né? E, em momentos assim tão estranhos que nós estamos vivendo, as palavras que podemos desenvolver por meio das ideias, elas realmente constituem um momento de crescimento humano, né? Um crescimento social, exatamente isto que a gente tenta desenvolver, né? Por meio dos congressos, das palestras, né? E nesse sentido a gente se sente honrado realmente com sua presença, né? E aí a gente tem aí entre 50 e 60 minutos, né, para a sua apresentação. A gente já adianta, né, para aqueles que ficarem interessados de fazer perguntas, eu vou coletar estas perguntas, depois eu passo para o Gelson, que em seguida, né, ele vai fazer os comentários. Muito obrigado e fica à vontade, Gelson. Muito obrigado, Janaína e o Carlos Simeão, com quem eu tenho, assim, com quem eu saúdo a todos os presentes, todos e todas. Estou muito contente de estar falando com vocês aí do Ceará e ao redor do Brasil, né? Muito obrigado pelo interesse e realmente estou muito honrado em estar participando desse evento com a Católica de Quixadá, e uma terra que eu não conheço ainda, mas que eu já admiro bastante, né? Principalmente por causa da Raquel de Queiroz, que hoje fiquei sabendo que é daí, né?
Então, muito obrigado pelo convite, Francisco. Eu vou fazer aqui uma preleção, digamos assim, introdutória, depois vocês podem, obviamente, colocar questões e a gente deixa um tempo para discussão. Primeiro, eu queria parabenizar pelo tema e por todo esse evento que vocês promoveram. Estava dizendo que no início que a gente está tirando limonada de um limão que caiu nas nossas mãos do nada, né? Então, temos aí a oportunidade, nesse momento, de crescermos na solidariedade, de conhecermos melhor uns aos outros e de, talvez, fazer mais conexões de conhecimento sem muito dispêndio, né? Nem de energia, nem de poluição, nem de dinheiro, porque aí a internet nos ajuda muito. Então, muito obrigado, estou muito honrado mesmo. O que eu vou fazer aqui é tentar, então, responder essa pergunta, né, sobre o conceito de Deus depois do Covid-19. Quer dizer, a ideia aqui é pensar o lugar de Deus diante da pandemia, ou, digamos assim, no contexto da pandemia e, quem sabe, até num pós-pandemia, se é que é possível falar sobre isso. Queria dizer que o problema de Deus é um problema, obviamente, típico da filosofia, próprio da filosofia. E, no geral, a filosofia se interessa pelo problema de Deus, no meu ponto de vista, por causa de duas questões que a gente já pode introduzir. Com isso, eu vou dizer a vocês que eu vou fazer uma pequena introdução, depois a minha fala vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou tentar falar um pouco sobre o que Auschwitz representou enquanto evento, porque, obviamente, digamos assim, o texto da minha conferência hoje é uma espécie de paráfrase a um livro publicado pelo Hans Jonas. Eu tenho aqui uma versão em italiano, mas ele já está publicado em português. A nossa amiga, né, a Lilian, já traduziu, e saiu pela Paulus. Se chama O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. E esse texto, que é uma espécie de, o Jonas chama isso de pedaço de teologia especulativa, né? Quer dizer, um texto em que a filosofia põe o pé num assunto que é da teologia, mas o faz de forma especulativa. Então, quer dizer, não está fazendo teologia estritamente falando, mas fazendo uma espécie de elucubração, uma espécie de investigação, como se alguém dissesse assim, a filosofia é, sobretudo, a arte da pergunta, e perguntar nunca é demais. E a filosofia não tem nenhum limite para fazer pergunta. Então, Jonas quis levar a filosofia até o seu extremo, ou seja, até o lugar em que quase ela não poderia mais estar, né? Essa é um pouco, acho, a ideia desse texto. Esse texto é uma conferência que o Jonas deu na Universidade de Tübingen, na Alemanha, quando ele recebeu um prêmio da universidade em 1984. Então, é um texto tardio da filosofia dele, né? Só para lembrar aí, nós temos 79, que é a publicação do princípio de responsabilidade, mas então em 84, o Jonas morre em 93, então assim, na última parte, digamos assim, da obra dele, um pouco antes, inclusive, da publicação do Técnica, Medicina e Ética, que é um livro que o Jonas publica em 85. Hans Jonas, todo mundo sabe, é um autor judeu. Ele nasce em 1903 e morre em 1993, conhecido muito pela sua ética, né, proposta de uma ética para a civilização tecnológica, mas ele tem uma filosofia muito ampla, que começa com os estudos da gnose, sobre os movimentos gnósticos que estavam na base do cristianismo primitivo. Aí nós já nos encontramos com o problema de Deus na filosofia do Jonas, quando ele vai analisar como é que Deus é uma espécie de princípio anticósmico, na ideia de que Deus, para o mundo gnóstico, para os movimentos gnósticos, era visto como precisamente um ser que mora fora do mundo. Deus é estrangeiro. Aliás, o título de um dos livros dele é A Mensagem do Deus Estrangeiro, né? Então, esse Deus mora fora do mundo, e o mundo é criado por forças, inclusive, maldosas, forças malignas, né? Os arcontes que teriam criado o mundo como uma espécie de prisão para o ser humano, e a nós que estamos aqui presos, então, na ignorância, no mundo da escuridão, nós não poderíamos nunca sair daqui a não ser por um dom divino. Deus manda, então, um mensageiro que vem desse mundo aí da luz, que é o contrário, portanto, do nosso mundo, por isso que ele é um princípio anticósmico, e aí, a partir disso, ele, de alguma forma, traduz, digamos assim, essa ideia de que esse Deus morando lá nos fez aqui prisioneiros. Ele precisa, então, mandar um mensageiro que chegasse até nós
e a partir disso pudesse, como é que eu vou dizer, pudesse nos salvar, digamos assim, né? Nos levando, portanto, ao conhecimento. Por isso o movimento se chama gnose, né? Quer dizer, o conhecimento é que nos salva desta ignorância aqui. Então, esse é um primeiro estudo do Jonas. Ele fez isso acompanhado por Heidegger, né? Vocês sabem que o Jonas estudou com Heidegger e com Husserl, e também por um teólogo muito conhecido chamado Bultmann, né? O Bultmann vai ser um autor que, nesse momento, vai influenciar muito Nietzsche, que, aliás, já tinha se apropriado da metodologia heideggeriana para fazer um projeto que ele chamou de demitologização, né, da leitura bíblica, da Bíblia. E o Jonas faz o mesmo, então, sobre esses movimentos gnósticos. Não vou me alongar muito, fazendo só uma introdução para a gente ver de onde a gente vai falar. E, bom, o Jonas tem um segundo momento em que o Jonas participa da Segunda Guerra Mundial, como alemão e como judeu. Ele tem que sair da Alemanha, fugindo do nazismo. Ele jura, então, só voltar para a Alemanha se ele pudesse lutar contra o nazismo. Ele, então, volta como soldado de um grupo do exército inglês, que era formado só por judeus, para lutar contra o nazismo. Aí ele descobre que a mãe dele tinha, bom, né, a família toda destroçada, vocês podem imaginar, né? Mas que a mãe dele tinha sido vítima de Auschwitz, né? 4 anos depois do acontecido é que ele vai descobrir, então, que a mãe, enfim, se perdeu, né? Morreu em Auschwitz. Isso é um evento muito marcante para ele, como judeu, toda essa coisa da autoridade materna e paterna. É uma coisa que ele declara nas memórias, que toda vez que alguém falava no nome da mãe dele, ele, né, chorava aos prantos, porque era uma ferida que continuou aberta a vida inteira para ele, né? E, então, Jonas participa desse momento também, e na guerra, Jonas escreve para sua mulher umas famosas cartas, chamadas cartas didáticas, para sua esposa Lori Jonas, que vão depois gerar um livro muito conhecido hoje em dia, muito lido, que se chama The Phenomenon of Life, traduzido para português pela Vozes como Princípio Vida, ensaio de uma biologia filosófica, em que o Jonas vai se interessar pelo tema da vida. O tema da vida que já tinha aparecido lá no tempo da gnose, mas que agora ganha uma relevância imensa no seu pensamento, e vai ocupar, como todos nós sabemos, o Jonas da ética, o Jonas do princípio responsabilidade, que é então lançado em 1979, é um livro muito marcante, né, porque o Jonas vai dizer que as éticas tradicionais não dão conta de analisar ou de responder ao problema da tecnologia e ao avanço da crise climática, da crise ambiental provocada pelo avanço da tecnologia. Neste livro, Jonas apresenta, então, a proposta de uma ética baseada na responsabilidade. Foi o livro que fez fama, né? O Jonas ficou muito conhecido com esse livro ao redor do mundo. Esse livro foi traduzido para várias línguas, etc. Fez, então, 40 anos. Esse evento que a Janaína estava se referindo é um evento que a gente fez em comemoração à publicação do livro. E depois o Jonas também, a partir desse livro, se envolve muito com questões de bioética, né? As questões ligadas ao avanço da biotecnologia, da medicina, no contexto principalmente norte-americano, onde ele vai trabalhar. É bom lembrar que o Jonas ele é amigo da Hannah Arendt, participa do mesmo grupo da Hannah Arendt, do Buber, do Levinas, mas com a Hannah Arendt ele tem uma amizade para toda a vida, desde as aulas do Heidegger, onde ele se encontrou com ela, até o final da vida, onde ele vai trabalhar justamente na New School for Social Research, que é essa universidade perto de Nova York, onde a Hannah Arendt já trabalhava. Então eles vão ser colegas aí de departamento e vão trabalhar, vão continuar amigos até a morte do Jonas em 93. Então, essa é só uma introdução. Eu depois, então, vou tentar trabalhar com vocês, basicamente, como é que a gente podia pensar Auschwitz a partir de um conceito que incomoda muito Jonas, que é o conceito nietzschiano da morte de Deus. Depois disso, falar um pouquinho do texto do Jonas e terminar, então, tentando mostrar como é que esse texto poderia ser atualizado no nosso contexto hoje, diante da questão do Covid. Bom, eu estava dizendo antes que quando a filosofia se aproxima de Deus, ela se aproxima, no meu ponto de vista, sobre 2 problemas, ou sobre 2 questões. A primeira questão diz respeito à questão da dúvida. A filosofia sempre lida com Deus sobre o viés da dúvida. A dúvida sobre a fé, a dúvida que é o motor da filosofia, desde Descartes, todos nós sabemos, mas que já lá em Santo Agostinho, nós vamos ver que há uma condescendência, digamos assim,
com a dúvida como uma motivação de busca. A dúvida, antes de ser no campo da filosofia, e eu diria até da filosofia cristã, antes de ser reconhecida como um problema, ela é reconhecida como uma vantagem, porque diante da dúvida nós somos convidados ao conhecimento, à busca. Então eu diria que quase a dúvida é o motor da própria filosofia, concordando um pouco aí com Descartes, porque é justamente diante desta dúvida que a filosofia é levada adiante, né? E nenhuma dúvida é maior do que a dúvida sobre Deus, né? Nenhuma dúvida talvez seja tão incomodativa, tão instigante, tão problemática do que precisamente a dúvida sobre Deus. Então, a gente podia dizer que Deus é um motorzinho da filosofia. Ele é uma espécie de provocação que a filosofia mantém sempre, porque é isso que faz a filosofia buscar o conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento, que é própria da filosofia, depende desta questão da dúvida, e é sempre deste lugar que a filosofia fala. A filosofia não fala do lugar da fé sobre Deus. A filosofia, ao contrário, fala do lugar da dúvida, porque precisamente a filosofia está sempre no lugar da busca e nunca no lugar da conquista, nunca no lugar da certeza, né? Isso é talvez uma diferença no modo como filosofia e teologia tratam a questão de Deus. Outra questão, que é a segunda, que eu acho que mobiliza a filosofia a tratar de Deus, tem a ver necessariamente com o problema trazido por Jonas e analisado por Jonas nesse texto e que nos afeta até hoje, que é o problema ético ligado a Deus. Então, o primeiro problema, digamos assim, é de cunho epistemológico, né? Ou seja, problema da certeza, ou da verdade, ou da dúvida sobre Deus. A segunda é de cunho ético, ou seja, como é que Deus nos ajuda a decidirmos o que é o bem e o que é o mal? Como é que Deus orienta as práticas humanas ligadas ao bem e ao mal? Como é que Deus inspira respostas para a gente pensar o bem e o mal no mundo? E, portanto, como é que Deus, sendo Ele, e essa questão já formulada desde Santo Agostinho, como é que Deus, sendo inteiramente bom, tendo criado, portanto, coisas boas, uma visão aí, portanto, diferenciada dos movimentos gnósticos, como é que Deus pode ter admitido o mal? Ou mais ainda, como o mal entrou no mundo, ou como o mal entra nas nossas vidas, se Deus é totalmente bom. Então, do ponto de vista ético, nós podemos dizer que a filosofia se interessa muito por Deus, porque ela, ao se interessar por Deus, ela se interessa pelo problema dos valores, pelo problema ético da orientação da nossa vida. E é sobre esses dois problemas, então, que a filosofia sempre lida com o conceito de Deus. Quando Jonas, então, se aproxima desse problema, com este texto de 1984, que é uma preleção, uma espécie de uma palestra de agradecimento pelo seu prêmio, ele o faz, reparem, primeiro dizendo que Deus é um conceito. Então, o título do texto é muito interessante. O conceito de Deus depois de Auschwitz. Primeiro, aí nós temos, então, a ideia de que Deus é um conceito. Então, reparem, um pedaço, uma parcela que ele chama de teologia especulativa, mas é, sobretudo, uma reflexão de cunho filosófico. É a filosofia que se interessa pelo conceito Deus. Não é, portanto, de Deus mesmo que eu estou falando, mas do conceito de Deus. Como é que agora nós poderíamos entender o conceito de Deus? Então, essa é a primeira questão, ou seja, nós estamos no campo filosófico. Segundo, é que esse conceito de Deus é entendido a partir agora de um lugar, de um evento, com a letra maiúscula, de um acontecimento que foi para o Jonas, biograficamente, como eu já disse a vocês, um evento de extrema relevância, mas, ao mesmo tempo, para ele é um evento que marca uma espécie de mudança, então, de perspectiva. E, basicamente, esse texto tem um subtítulo, uma voz hebraica, né? Uma voz judaica, uma voz judia. Por quê? Porque esta voz é a voz de um judeu. Não é à toa que o Jonas coloca esse subtítulo, porque, veja, Auschwitz é visto agora a partir do ponto de vista de um judeu. Um judeu, portanto, que sempre se reconheceu como filho de Deus, como povo escolhido por Deus, e que agora, diante desse evento, que a gente podia dizer
É o grande evento que trouxe a maldade para o mundo, que comprovou a existência da maldade, que colocou o problema do mal no âmbito da história, que tirou o problema do mal de uma mera reflexão teológica, abstrata, filosófica, até, digamos assim, de fé, para trazer o problema do mal ao campo histórico. O mal vira um fato histórico. Muitos de nós, eu escrevi recentemente um livro chamado Negação e Poder, do desafio do niilismo ao perigo da tecnologia, em que eu começo dizendo precisamente que muitos autores entendem, e eu concordo plenamente com eles, que a Segunda Guerra Mundial, os eventos em torno da Segunda Guerra Mundial, do qual fazem parte, portanto, o nazismo e Auschwitz, consolidaram a crise niilista que a gente viveu na cultura a partir do final do século XIX. Ou seja, eu vou ler uma passagem, inclusive, que o tradutor desse texto para o italiano, que é o professor Carlo Angelino, escreveu. Ele diz o seguinte: agora a morte de Deus, diz ele, pode ser interpretada como a consequência no domínio dos fatos daquilo que Nietzsche tinha previsto ou prenunciado no domínio do pensamento. Ou seja, Auschwitz e a Segunda Guerra Mundial trazem para o domínio dos fatos, significa para o domínio da história, aquilo que antes tinha sido anunciado no âmbito meramente do pensamento, a morte de Deus, ou seja, o niilismo. Quem já leu essas coisas ligadas à morte de Deus em Nietzsche, sabe que a morte de Deus em Nietzsche, ela é, na verdade, uma espécie de metáfora que traduz não a morte de Deus, assim, no nosso Deus religioso, vamos dizer assim, mas a morte do fundamento último da vida, do fundamento último da realidade, do fundamento último, sobretudo, dos valores, porque o Nietzsche é um filósofo, sobretudo, um crítico da cultura e, portanto, um crítico da moralidade. Nietzsche não é um filósofo da religião, vamos dizer assim, exatamente, né? Ele é um filósofo da moralidade. Então, quando ele diz Deus morreu, ele está dizendo com isso que morreram os fundamentos da moralidade, a ideia de verdade, de bem, as ideias grandiosas, absolutas, né? Isso que a nossa, digamos assim, então, que o momento histórico da humanidade do final do século XIX experimentou. Isso veio até a Segunda Guerra Mundial, e com Auschwitz e a bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima e Nagasaki, nós podíamos dizer que esse niilismo, como crise, portanto, geral, absoluta, radical de valores, uma crise, então, que nos joga diante do impasse sobre o que é o bem e o mal. Vejam, já não podemos mais, já não temos mais critério para dizer o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado, né? Alguma coisa que já tinha sido traduzida, por exemplo, por vários autores no final do século XIX, inclusive na literatura. Eu estou citando aqui, lembrando aqui, por exemplo, de Dostoiévski, né, Crime e Castigo, né, a gente não sabe o que é crime e, portanto, não sabemos o que pode ser castigado. Então, esta experiência de perda de referência leva a gente a não saber mais o que é o bem e o mal, e isso dá vez, isso dá aso, isso dá ocasião para que o mal se realize definitivamente na cultura. Agora, veja, não mais como uma abstração, como um conceito, mas como um fato histórico. Auschwitz, o que aconteceu, portanto, nos campos de concentração, os experimentos com seres humanos, toda a desgraceira que foi o fato de que nós tiramos a subjetividade de uma parte da humanidade e dissemos que alguns valiam mais do que os outros, de que alguns mereciam morrer só porque eram quem eram, não por terem feito nada, mas só por terem nascido como eram. Essa verdade, que atingiu também não só os judeus, como outros segmentos da população, não é? Alemã daquela época, esta verdade se consolida, então, como mal histórico, como a presença histórica do mal. Um mal que o Jonas vai ler de um jeito e que a sua colega Hannah Arendt, vale lembrar, vai ler também de outra forma, uma forma que eles nem concordam muito, mas a gente não pode dizer que Jonas desconhecia. Na verdade, ele conheceu o texto sobre a banalidade do mal, né? Ou o Eichmann em Jerusalém, que é o famoso texto da Hannah Arendt, que trabalha também com esta ideia, o mal consolidado na história. Para o Jonas, então, a pergunta que fica é: como é que Deus deixou que este mal se realizasse na história?
E mais ainda, onde é que estava Deus que, de alguma forma, deixou que esses acontecimentos atingissem o seu povo amado? Aonde estava Deus? Como é que Deus deixa que o mal apareça na história de forma tão radical e de forma tão grave, tão avassaladora, e, como eu disse, de forma tão nihilista, né? Pensando aqui que Auschwitz e a bomba atômica trazem para nós os dois maiores crimes éticos do século XX. Por que eles são maiores? Isso é bom a gente esclarecer. Não é porque os judeus são melhores do que os negros, por exemplo, no período de escravidão que morreram no Brasil, e nem porque eles são melhores do que os indígenas, que morreram, eram 5 milhões, e hoje são um pouco mais de 500 mil no Brasil, e que morreram em grandes massacres na colonização da América. Não é isso. É que, por exemplo, depois, quando ocorreu o que ocorreu com os judeus, quando ocorreu Auschwitz, a humanidade já tinha galgado determinados lugares de reflexão moral e ética, política, que ela não tinha mais o direito de voltar atrás. Nós não tínhamos mais o direito de, no século XX, 1940, fazer com os judeus aquilo que nós fizemos, porque nós já tínhamos consciência plena do que era a dignidade humana, do que tinha acontecido com os indígenas. Vou dar um exemplo. Quando Las Casas, o Bartolomé de Las Casas, esse dominicano brilhante, escreveu a sua obra, discutia-se se indígenas tinham alma ou não, se indígena era gente ou não. Durante o período da escravidão dos negros, se discutia se negro era gente ou não. No 1940, no século XX, essa questão já não se colocava mais. Nós não temos mais o direito hoje de colocar essa questão, porque essa questão já está resolvida. É um crime muito mais grave, portanto, colocar esse tipo de questão hoje do que colocá-la lá no século, sei lá, 12, 13. Fazia sentido. Vamos dizer que não é que nem fazia sentido, a palavra meio pesada, mas talvez assim, é até admissível para um homem da Idade Média perguntar isso. Agora, para um homem da era moderna, um homem que inventou a máquina, que anda de carro, sabe, que mora onde mora, que inventou a luz elétrica, que já viveu a Revolução Francesa, 1789, um homem que já viveu as revoluções americanas, não tem mais o direito de fazer essa pergunta. É isso que torna o mal ligado a Auschwitz tão avassalador, tão grave, tão radical. Então, Jonas, diante dessa pergunta, onde estava Deus, que não fez nada para evitar este mal tão terrível, ele constrói uma espécie de texto que problematiza essa questão, e a alternativa, a saída que Jonas dá para essa resposta é de cunho mítico. É muito curioso, porque os leitores de Jonas sabem que ele termina, portanto, usando um mito para explicar isso. Um mito, inclusive, que ele traz da Cabala, portanto, da tradição judaica. O Jonas, esse mito é muito bonito, no meu ponto de vista. Como ele é uma teologia especulativa, o que a gente tem a fazer com esse mito é usá-lo para interpretar como uma especulação sobre uma tentativa de responder essa questão. Onde estava Deus, diz Jonas? O Jonas constrói esse mito dizendo que Deus, quando cria o mundo, ele se abstém do seu próprio ser, ele se abstém principalmente de uma parte do seu ser, que é a onipotência. A gente aprende que Deus é onipresente, né, onipotente, etc., onisciente, pois o Deus do Jonas, nessa resposta do conceito de Deus depois de Auschwitz, é um Deus que ele abre mão do seu poder quando ele cria o mundo. É um Deus, portanto, que ele se dilui na imanência da própria criação que ele tem. A própria criação de Deus é a presença deste Deus no mundo. Ou seja, quando Deus cria os seres humanos, os animais, e o Jonas tem toda uma, vamos dizer assim, uma espécie de degraus para a compreensão dos elementos todos da vida, dando para o ser humano um lugar especial, mas um lugar que não é antropocêntrico, porque o Jonas diz que o ser humano está ligado a todos os outros seres. Nesse âmbito, então, da criação, quando Deus cria o mundo e cria os seres, especialmente cria o ser humano, ele se abstém do seu próprio poder, portanto, se abstém do seu próprio ser, algo que ele vai recuperar, segundo as palavras do Jonas, lá no final, quando existiria aquilo que ele chama de, deixa eu só achar aqui o conceito,
então ele se abandona na aventura do espaço e do tempo. A divindade, então, ela se anula diante da presença do tempo e do espaço, até quando o Jonas diz, ele vai recuperar esse poder lá naquilo que o Jonas chama de volta do universo, de recuperação, digamos assim, desta última presença de Deus do universo, que seria na volta de Deus, enfim, na redenção completa. A redenção, ela aconteceria, portanto, quando Deus resgata o seu poder, um poder que ele deu de empréstimo aos homens. O que significa, então, Carlos Simeão e meus amigos todos, é que Deus, ele, quando dá aos homens o poder, portanto, de agir em seu nome, Deus não pôde intervir em Auschwitz, porque não eram os homens só que sofreram em Auschwitz. Ou quando um homem grita, meu Deus, por que me abandonaste? Lá nos campos de concentração de Auschwitz, era Deus que gritava ao mesmo tempo. Não era só um homem que grita, mas o homem como manifestação da presença e do poder divino, lá no meio daquela maldade toda, morrendo nas mesas dos experimentos nazistas, né, morrendo de fome, de doença nos campos de concentração. A mãe de Jonas, morta numa câmara de gás, quando ela grita, aonde está Deus? O Jonas diz, aí é o próprio Deus gritando. O que fizeram de mim? É como se Deus esperasse do próprio ser humano também a salvação. Então não é Deus que salva o homem, mas é quase o inverso, o homem que salva Deus. Um Deus que é um Deus sofredor, que também pena e sofre nas mãos do mal que é fabricado pelo próprio homem. Por este nazista que agora, quando mata um judeu, mata na pessoa do judeu o próprio Deus. Deus aí se manifesta. Me parece que essa interpretação do Jonas se encontra, de alguma forma, com muitas mensagens do cristianismo. E agora nós podemos, então, a partir desse texto do Jonas, para caminhar para o fim da minha conferência, pensar sobre o mundo de hoje. Um mundo marcado, primeiro, por tanta maldade também. Nós temos que lembrar, inclusive, Simeão, que esta maldade de Auschwitz e pela maldade da bomba atômica como eu disse, os dois maiores crimes éticos da nossa história recente. Esta maldade foi patrocinada pela tecnologia. Nós só tivemos a bomba atômica porque a tecnologia foi usada de uma forma absolutamente, digamos assim, para o mal. Porque a tecnologia, ela é ambivalente, ela é ambígua. Tanto pode ser boa quanto pode ser má. E como ela é um poder que tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal, ela não pode ser usada a não ser orientada pela ética. Por isso que para o Jonas, a ética precisa orientar a atividade da tecnologia. Hoje nós estamos num mundo em que a tecnologia continua fazendo as suas vítimas. A tecnologia continua matando pessoas. A tecnologia continua provocando, por exemplo, a destruição da natureza, que é um dos maiores crimes também da nossa época. Vocês imaginam hoje que a criação de Deus, para quem tem fé, a criação de Deus está desaparecendo. Milhares de seres vivos, de animais, estão em listas de extinção ou estão extintos nos dias de hoje. Como é que um cristão pode dormir sabendo que a criação de Deus por exemplo, na forma de uma girafa, ou que eu não vou dizer aqui que é a presença de Deus na forma de uma girafa, porque isso pode dar margem aí para muita interpretação, mas vamos dizer assim que a girafa poderia ser considerada uma manifestação desse Deus no mundo, porque ela é uma criatura de Deus, ela está na lista de extinção, acabou de entrar, ou que os elefantes estão na lista de extinção e outros tantos animais. Veja, como é que um cristão pode dormir com esse barulho todo, né? Vamos olhar, por exemplo, a situação da doença hoje do Covid. Um grande dilema, que a gente podia dizer que é um grande mal da sociedade contemporânea e que revela não só o mal da própria doença, do próprio, da própria dor e do sofrimento de tantas pessoas que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, estão morrendo nos leitos de hospital. Aí no Ceará eu sei que a situação está muito grave, né?
Nós temos, por exemplo, as pessoas doentes e que talvez lá naquela cama se perguntem, como a mãe do Hans Jonas, diante daquele gás que entrava naquele quarto, diziam que aquelas pessoas arrancavam os cabelos, né, de tanta dor diante daquele gás. As pessoas hoje nos leitos de hospital também perguntem, meu Deus, por que me abandonaste? Onde é que você está? Por que você não soluciona este problema? Por que você não aparece? Por que você não me tira? Você que me ama, por que você não me tira dessa situação? Talvez a gente tenha que reconhecer que Deus também sofre com essas pessoas hoje que estão adoentadas, que estão nos leitos de hospital. Que aí, quando o ser humano sofre, Deus também sofre. E que também, quando o ser humano espera hoje uma cura, um abraço, um cuidado de um enfermeiro, quando chega um médico, quando chega um enfermeiro para dar esse cuidado, ou quando chega um cientista numa pesquisa que quer encontrar uma cura para essa doença, também é Deus que age aí. Também é aí Deus que está se manifestando para, de alguma forma, enfrentar esse problema. Nós temos hoje um outro problema, que é o uso de Deus, por exemplo, para a legitimação das desigualdades sociais. Muitas desigualdades que aparecem agora são persistentes ao longo da história humana. O Brasil tem sido um país em que a desigualdade social tem sido a regra, e que entra político e sai político, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a desigualdade social continua vergonhosa. Esta falta de leito de hospital que nós vemos agora no caso do Covid, todo mundo que é pobre, que conhece a vida de pobre, sabe que neste país é a realidade diária dos cidadãos brasileiros, que não tem leito de hospital, que não tem saúde, que não tem atendimento médico, que não tem escola e assim por diante, que não tem os direitos básicos. Podíamos dizer que também aí Deus clama por socorro, também aí Deus pede ajuda, Deus também sofre na desigualdade social e na morte de tantas pessoas. O curioso, Simeão, é que nós temos movimentos, e nós temos que tomar muito cuidado, eu não posso terminar sem dizer isso, com os dias de hoje, em que Deus é usado para o contrário. Deus é usado para legitimar essas desigualdades. Deus é usado para desculpar essas tragédias todas. Deus é usado para confortar as pessoas diante do racismo. Deus é usado como sinônimo de homofobia, de racismo, de misoginia, né? E tudo isso que tanto mal traz para a sociedade contemporânea. O discurso do ódio, que tem sido muito comum, basta a gente abrir qualquer rede social, é uma manifestação de, muitas vezes, de uma coisa usada, falada em nome de Deus. Deus parece frequentar o coração, a mente dessas pessoas que produzem o mal. Então, ao invés de Deus ser identificado no sofredor, ele mesmo como um ser sofredor, acaba muitas vezes sendo identificado, ao contrário, com o algoz, com aquele que faz sofrer. Deus não está do lado do que faz sofrer. Deus não está do lado do algoz. Deus, diz Jonas, ele deve ser pensado sempre como aquele que está do lado do sofredor. E eu aprendi isso, devo confessar, com o nosso querido teólogo, pai da teologia da libertação, né, o Gustavo Gutierrez, que uma vez, numa palestra, numa pergunta que eu fiz a ele, no sentido de dizer assim, por que vocês começaram a falar tanto de pobre na igreja, né? Ele me respondeu muito simples, ele disse, sabe por quê? Porque se você for rico, você diz assim, Deus te ama. É muito fácil acreditar que Deus te ama se você é rico, você tem tudo, você é feliz e tal. Agora, o pobre que está lá embaixo do viaduto, sem leito de hospital, morrendo de Covid, chega lá e diz assim para ele, Deus te ama. É muito difícil, desculpa, mas a primeira pergunta que o pobre vai te fazer, porque o pobre não é burro nem nada, vai dizer o seguinte, escuta, que Deus é esse que me ama, se ele me amasse, não me deixava aqui morrer à míngua, morrer de fome, morrer sem saúde, morrer sem uma vacina. E aí o Gustavo Gutierrez disse que começou a teologia da libertação, porque foi preciso mostrar para esse pobre que ele estava naquela condição não porque Deus queria, não porque Deus desejava, mas porque havia um sistema social, político, cultural que queria e que deixava ele nos leitos do hospital. Eu acho que isso é interessante até hoje, porque em épocas de Covid, nós também devemos nos perguntar sobre isso.
Quem é que tem deixado as pessoas morrer nos leitos de hospital? Nós sabemos que esta pandemia estava planejada, se não planejada, pelo menos prevista, essa é a palavra mais correta, estava prevista por muitos especialistas e nunca ninguém fez nada. Eu recentemente viajei para a Europa, depois viajei para a Ásia, em janeiro e fevereiro, todos os voos estavam normais, ninguém mudou uma vírgula no que era a condição da nossa sociedade. Então, hoje, nós temos que reconhecer que mesmo diante do Covid, isso tudo não foi previsto, isso nada foi feito, ou seja, Deus continuou sendo deixado de lado e nós temos que hoje resgatar essa presença de um Deus que não quer o sofrimento e nem ele quer sofrer. O sofrimento, a desigualdade social, a dor dos leitos do hospital, etc., é produto de um sistema que fecha os olhos para os pobres, um sistema que fecha os olhos para as pessoas mais vulneráveis e que fecha os olhos hoje também para a natureza. Então, eu acho, Simão, que essa é a minha fala hoje. Eu queria dizer que o Jonas, leiam depois esse texto, obviamente ele é mais ou menos, né, mais do que eu disse, menos do que eu disse, mas é um texto muito inspirador que pode nos ajudar a pensar um pouco esse conceito de Deus. Muito obrigado por enquanto. Assim, digno de palmas, né? A apresentação. Realmente muito, muito feliz, né, por essas palavras que você nos proferiu, né? E instigou, pelo menos em mim, ainda mais a questão dos estudos sobre Hans Jonas, né? A tradução que eu tenho, né, do pensar sobre Deus, né, que é exatamente a tradução em espanhol que eu tenho, né, que foi o primeiro contato que eu tenho com essa obra, né, essa é uma reflexão, né, sobre essa dimensão da teologia especulativa muito, muito instigante, porque já exatamente leva a gente a pensar, né, dentro deste processo que nós tivemos agora dessa ideologia tecnicista, né, que nós vivemos, esse mecanicismo que nós vivemos, que realmente aplacou a presença de Deus, né, e gerou, digamos assim, esse niilismo, né. A pergunta é essa, né, eu estou fazendo essa pergunta, alguns já me fizeram essa pergunta, né, o que pensar do homem, né, após este processo que nós estamos vivendo, né, aqui, desse momento que estamos vivendo agora, desse pós-Covid-19, né. Então, o que pensar do homem, o que pensar de Deus a partir ou depois desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu sei que dentro da filosofia nós temos essa dimensão da prudência, né? Mas como pensar este mundo, né? Se fala muito que teremos um novo homem, um novo mundo, né? Depois do Covid-19, mas como você vê esta pergunta, né? Como vê este Deus, este homem a partir e depois do Covid-19? Ótimo, Simeão. É claro que a gente não tem bola de cristal, a gente vai vendo as coisas acontecer, um evento muito novo, muito inédito, né, muito instigante, enfim, nós todos fomos jogados de uma hora para outra nessa realidade, mas eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que terminar como Camus, o seu livro A Peste, em que ele diz que, diante da peste, nenhum homem teria o direito de sair com o coração do mesmo jeito, sem ter alterado o coração. Eu acho que é disso que nós estamos falando, de uma capacidade que a nossa sociedade deve ter, deve assumir, de alterar o seu coração. Eu acho que até hoje, muita gente fala hoje de voltar ao normal, ou outros falam do novo normal. Eu tenho dito que o normal estava péssimo. Eu acho que o normal não era normal coisa nenhuma. Não era normal que a gente vivesse naquela correria toda, destruindo o meio ambiente, não é? Com aquelas agendas superlotadas, que a gente não tivesse espaço para a nossa casa, que a gente não tivesse espaço para leitura, sei lá, aquele inferno de sociedade que nos cobrava tanto, não era normal. Inclusive uma sociedade que não tinha tempo para Deus, né, que não rezava mais, que não tinha nenhuma espiritualidade, nenhuma interioridade, para usar uma palavra menos religiosa, inclusive, né? Então, eu acho que agora nós estamos tendo uma experiência e a gente precisa aprender disso, Simeão. Só que o que vai ser amanhã vai depender da capacidade que nós tivermos agora de influenciar naquilo que eu tenho chamado de disputa de narrativa sobre o futuro. Está em andamento hoje uma grande disputa de narrativa sobre que sociedade vai sair desta pandemia.
E aí que tá, nós temos que influenciar entrar nessa luta, entrar nessa briga, influenciar na construção desse futuro. Porque, vejam, grandes empresas como Google, Facebook, a Tesla, essas grandes conglomerados de empresas, além das várias áreas da tecnologia, da tal convergência tecnológica, né, biotecnologia, infotecnologia, nanotecnologia, a ciência cognitiva, toda essa área está hoje redesenhando o nosso futuro. Eles estão pensando como é que o futuro vai ser depois dessa Covid. E eu pergunto, o que é que está fazendo a igreja? Está desenhando o futuro? O que é que os seminaristas de Quixadá estão fazendo, do Ceará? O que os professores da PUC estão fazendo? O que é que nós todos estamos fazendo para desenhar esse futuro? Eu tenho dito que uma forma que a gente tem, Simeão, de desenhar, de participar dessa disputa de narrativa sobre que futuro nós queremos, que seria, então, um desafio que é incluir nesse futuro os interesses das populações mais vulneráveis, os interesses da natureza. O Papa aí com o seu Laudato Si, né, e todo o testemunho que ele tem dado nesses tempos tão sombrios, é um exemplo disso, né, de compromisso que a igreja tem de influenciar nesses discursos, de convocar a sociedade e de disputar essa construção do futuro. Pois eu acho que nós também temos que fazer isso, como indivíduos. Eu tenho dito muito que, inspirado em Platão, né, diz que Platão tinha lá na academia uma frase que dizia: só entre aqui quem souber álgebra, né, ou alguma coisa desse tipo. Eu diria, só entre aqui quem tiver uma causa. Só entre na minha sala de aula o aluno que tiver uma causa. Gente, chegou a hora de a gente politizar as nossas vidas. Todo mundo tem que ter uma causa, sabe? Só ando de bicicleta, não como carne na segunda-feira, participo da ONG que cuida do jardim da minha casa. Minha causa é o meu cachorro, minha causa é os indígenas, minha causa são as mulheres, é o racismo. Qualquer que seja a tua causa, politize a tua vida. A gente tem que sair desse discurso da vida que quer ganhar um certificadozinho lá de formatura, arrumar um emprego bom que pague um bom salário, comprar uma casa na praia, um dia ir para Paris, depois morrer. Essa é a história de uma vida medíocre, de uma vida pequena, de uma vida fraca. E não é isso uma vida politizada. Uma vida politizada é uma vida que tem compromisso com a sociedade, que quer deixar um rastro de bem, digamos assim, no mundo. Então, acho que por aí a gente podia começar a disputar mais este futuro. Porque quando a gente tem causas, a gente tende a se unir também com outras pessoas que pensam igual a nós. Encontre uma causa, gente. Não podemos sair disso aqui sem ter uma causa. A gente está aí aberto a questões, a perguntas. O Daniel Castelhanos, ele fez uma solicitação. Alguma referência bibliográfica que faça o diálogo entre o pensamento de Jonas e o conceito de Deus e o cristianismo? Daniel, eu não conheço nada que tenha sobre o cristianismo, né? Eu sei que uma amiga nossa, a professora Marijane, escreveu um texto, eu acho que ela publicou. Marijane é a tradutora do livro do Jonas, O Princípio de Responsabilidade, Marijane Lisboa, o nome dela. Se tu lançar isso na internet, tu acha. Ela escreveu um texto comparando a ética do Jonas com a carta Laudato Si do Papa. É a única coisa que eu conheço, assim, mais nessa linha, sabe? Então, infelizmente, eu acho que os cristãos não se interessaram muito por esse texto. Uma pergunta do Frei Ramon é exatamente esta. Uma vez que a Covid-19 trouxe um redimensionamento maior das redes sociais, como pensar em lidar com esse fenômeno após retomarmos a normalidade, né, vendo o positivo das mídias, mas ressaltando, né, essa vivência atual ao ritmo em vida em sociedade, sem cairmos em mais liquidez. Eu acho que, Ramon, muito obrigado pela pergunta, né? Até tinha essa ausência da potência. Tem gente que está falando, Ramon, de uma espécie de explosão da sociabilidade, né? Depois quando tiver uma vacina e tal, a gente vai querer se socializar. Eu acho que essa explosão de sociabilidade pode ser interessante, porque a gente, de fato, está hoje preenchido, né, por muitos desses mecanismos tecnológicos que tem nos aproximado. A tecnologia, ela é ruim, mas ela é boa, como eu disse, é ambígua, né, pode ser boa, pode ser ruim, depende para que a gente usa. Tem um lado muito bom da tecnologia, a tecnologia de informação tem nos aproximado, dando muitas
condições para a gente fazer. Hoje de manhã, por exemplo, um colega nosso que morreu aqui, inclusive de Covid, da PUC, a gente fez uma missa, eu assisti a missa pelo celular, quer dizer, foi muito interessante, como experiência de fé. Obviamente, isso não substitui a presença lá, enfim. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar. Se a gente não pode viver mais sem as redes sociais, sem a tecnologia, é verdade também que a gente não pode viver de outro lado só com elas. A gente também tem que equilibrar isso, e eu acho que a gente, como eu disse antes, tem que politizar a vida. Isso também passa por um reencontro com esse espaço público, porque a gente tinha, né, Ramon, um discurso antipúblico, mesmo nas nossas igrejas. Se você for pensar, já que eu estou falando aqui com muitos religiosos, se a gente for pensar como é que era a experiência nas igrejas, muitas vezes a gente estava, mas não estava. Era uma experiência de presença física, mas de total ausência espiritual, de não ter nenhuma sociabilidade. A pessoa entra e vai embora sem que fale com ninguém, né, rezando para o padre não mandar a gente abraçar ninguém naquela hora ali da paz, porque a gente não quer mesmo. A gente foi lá para ter um encontro muito individualista com Deus. Então, eu acho que esse encontro individualista que a gente vinha também, que é produto de uma sociedade individualista, em que a gente diz eu, né, o tempo todo, a gente devia superar isso em nome dessa maior sociabilidade, de um cuidado maior com o espaço público, de um interesse maior por tudo que é público, pela vida em fraternidade, né, pela solidariedade. Eu acho que tem aí exemplos que, inclusive, agora estão aparecendo, que são muito interessantes, né? Eu vou colocar assim duas perguntas em seguida, já só para a gente simplificar. A primeira é do João Vitor. Se Deus é onisciência, não teria ele consciência do desastre que seria de se abster do poder que ele tem, culminando em tantos desastres promovidos pelo próprio homem, ou seja, a impotência de Deus frente à desgraça produzida pela humanidade não resvala naquilo de que forma Freud chama de sadismo? Mas Jonas não resvala em uma espécie de aporia, já previsto por Kant ao tentar justificar Deus frente a uma catástrofe? A seguida eu vou colocar logo, que é do Daniel Castelhanos também, como lidar o princípio da responsabilidade com a tarefa de resgatar a Deus. Muito obrigado, João, que aliás é nosso aluno aqui do programa de pós-graduação, e aí do Ceará, né? Ele está aí, então está se sentindo bem em casa, né, João? E o Daniel, muito obrigado. As duas perguntas estão muito a ver, porque a resposta, quando eu estava pensando sobre a resposta que eu ia dar ao João, eu ia pensar na responsabilidade. Então, veja, a primeira que a pergunta é meio de Santo Agostinho, assim, né? E a gente sabe que a resposta que Santo Agostinho dá para essa questão, se Deus sabia que ia virar toda essa desgraceira, por que ele ainda deixou? E a gente sabe que isso é respondido por Santo Agostinho por meio do conceito de liberdade, né? Ou seja, Deus, ele só pode ter criado o homem livre, e porque senão nós teríamos marionetes nas mãos de Deus, e se Deus criou a gente só como um robozinho que reproduz tudo, Deus não era bom e, portanto, Deus não seria Deus, seria uma quebra, né, dos princípios da existência, dos princípios característicos do próprio Deus. Então, Deus só cria a gente e nos dá liberdade porque Ele é Deus. E a liberdade, portanto, é um pressuposto de Deus. Esta liberdade, no caso do Jonas, ela é um exercício também interessante, porque quando Deus se abstém do seu poder, João, Ele deixa ao homem algo que é a sua liberdade, que no caso do Jonas, desde sempre estava acompanhado da sua responsabilidade. Então, o Deus é como se ele tivesse dado ao homem um gesto de confiança, um ato de confiança, e tivesse fornecido ao homem, digamos assim, mais do que uma liberdade que recai na libertinagem, ele forneceu ao homem também um instrumento de orientação da sua vida, de orientação ética e política da sua vida, que é o conceito de responsabilidade, que no Jonas não é um conceito meramente ético-político, mas é um conceito ontológico, porque quando o homem vem a ser, quando o homem passa a existir, a característica mais central, mais prioritária do homem é precisamente a responsabilidade. O homem é o ser que pode se responsabilizar, o único ser que pode. E o Jonas diz, se pode, deve. Então, Deus, Daniel, dá para o homem, vamos dizer assim,
também, além da liberdade, ele dá também essa responsabilidade como marca do seu coração. Em outras palavras, quando o homem está no mundo, ele é convocado a realizar-se plenamente na sua liberdade, mas, sobretudo, a realizar-se plenamente na sua responsabilidade. Se Aristóteles escreveu que todo homem tende ao conhecimento, nós podíamos dizer com Jonas que todo homem tende à responsabilidade, porque é um princípio ontológico que faz parte da realização plena do ser humano. E quando isso não se realiza, significa que o ser humano, ele nega a si mesmo, e como eu disse ali pelo texto de Jonas, nega o próprio Deus. Então, este exercício de negação é tido como uma coisa, portanto, que não está no âmbito da moralidade, da ética. Eu tinha enviado, mas eu vou ler logo aqui, ler as outras duas perguntas, certo? Ok. A primeira é da Janaíra. Ela pergunta, como podemos fazer uma crítica apropriada ao desenvolvimento da tecnologia, levando em conta que ela pode vir a ser negativa para a própria humanidade, como no caso do desenvolvimento de bombas atômicas, e pode também ser positiva, como no caso do desenvolvimento de pesquisa no âmbito da medicina, como a própria criação de vacinas, né? E eu vou, assim, acho que eu vou tentar criar um link, mas vai ser meio difícil, porque são distintas, né? As perguntas, a outra é assim, diante dessa grande pandemia, a igreja também está buscando um novo jeito de ser igreja e desenha um futuro solidário e presente, ainda que seja pelo meio de comunicação social. Perfeito. Rude, começar pela tua, concordo plenamente, acho que nem é mais uma pergunta, né? Eu concordo plenamente com você, acho que a igreja está fazendo um papel importante, a igreja tem um papel importante na sociedade, a igreja, eu acho que eu posso até dizer no plural, as igrejas ou as religiões, se você quiser, têm um papel muito importante de trazer o ser humano para dentro dele mesmo, a esse processo de interiorização que é muito importante nos dias de hoje. E eu acho que a Igreja Católica tem hoje um líder único, respeitado, e ela tem que aproveitar deste Papa. Eu acho uma coisa assim, criminosa, para dizer o mínimo, quando eu vejo cristãos católicos que viram as costas para a mensagem de Francisco, que não virar as costas pode ser negar, pode ser também não dar bola, né? Simplesmente deixar passar. Eu acho que a gente tinha que aproveitar cada vez mais a presença desse líder importantíssimo da sociedade contemporânea, para justamente melhorar a nossa presença e o nosso convite, o nosso chamamento para esta interiorização, para esse cuidado com a natureza, para uma questão mais social, tudo isso, né? E a Janaíra, ela traz essa questão, então, da tecnologia, né, que pode ser ambígua. Isso é muito interessante, muito obrigado, Janaíra, porque, inclusive, nos dias de hoje, eu até fiz uma live sobre esse assunto com meu colega Maurício, que é do Piauí, sobre essa questão do uso da ciência hoje, inclusive às vezes como substituição de Deus, né? Seja porque a ciência promete hoje, ela tem um discurso que era muito agora associado ao mundo religioso, né? O discurso, por exemplo, de se o teu filho vai nascer menino ou menina. Hoje a ciência quer decidir isso, ela acha que não dá para a gente deixar isso nas mãos da natureza, nas mãos de Deus. Não pode ser surpresa. Se o teu filho vai nascer com algum, sei lá, defeito, entre aspas, não pode ser surpresa. Se o teu quando morrer, por exemplo, eles estão dizendo que vão congelar a gente, vão mandar a gente para Alcor, nos Estados Unidos, vão fazer criogenia, vão salvar a gente, fazer a gente viver eternamente, curar a gente da morte. Veja, são promessas que antes eram promessas do âmbito religioso, que agora são assumidas pelo âmbito da tecnologia. Então, a tecnologia representa hoje um discurso muito, muito importante, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E, obviamente, hoje se espera também que a tecnologia traga uma saída para muitas doenças, né? Para muitas vacinas, mas veja, qual que é a questão do Jonas? Não é que ele é um tecnofóbico, ele é contra a tecnologia, nada disso. Ele só acha que a tecnologia tem que ser usada com muito cuidado, porque ela é um poder muito grande. E como todo poder, ela pode, como é uma coisa que tem ambiguidade, pode ser tanto bom quanto mal, então quanto maior é o poder, maior é o perigo, maior é a consequência, mais terrível vai ser. Então imagine se a gente pudesse, sei lá, fazer um clone, como dizem os cientistas que podem.
Como é que a gente vai decidir se isso não dá certo? Se o clone vai sair um monstro? Vai matar esse bichinho? Essa criança que nasceu igual a você, como é que vai ser? Mata ele se não der certo? Quer dizer, são questões muito drásticas, né, para a gente decidir. Então, a ciência hoje, a gente precisa pensar que a ciência também hoje ela tem que se orientar eticamente, mesmo, por exemplo, agora na corrida das vacinas. Vocês estão vendo agora, por exemplo, no caso das vacinas, ou no caso mesmo dos testes com cloroquina, nós temos muito cuidado aí, porque nós não podemos, como quer o governo brasileiro, liberar isso à torto e direito. Por quê? Porque há aqui questões éticas que dizem o seguinte: pode ser que esse remédio seja bom para uma coisa, mas mate por causa de outra. Pode ser que essa vacina seja boa agora, mas ela traga consequências daqui a um mês, daqui 2 anos. Daqui 2 anos a gente descobre que essa vacina, por exemplo, vai ter custos muito maiores em termos de vida, vai mudar a conjuntura da vida. Então, veja, mesmo quando a gente espera bastante da medicina, da tecnologia, isso não redime ela, não faz com que ela possa ser usada de forma livre, sem o controle ético. Por isso que agora os bioeticistas devem ficar de olho, porque neste momento de pressa, a chance da gente ter aprovado aí uma vacina, um remédio, que não está plenamente seguro e que pode ter consequências no futuro, é muito grave. A única saída é deixar com que essa tecnologia seja orientada eticamente. Essa é a proposta do Jonas. Muito bem. Realmente um momento grandioso. Eu estava vendo aqui os comentários, né? Todos eles sempre exaltando esse momento que nós estamos tendo agora, né? Nós estamos fechando, eu acredito eu, aqui com chave de ouro mesmo, né? Exatamente entendendo este momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento que se constitui dentro dessa perspectiva, né? De um niilismo, né? E como é que nós podemos superar esse novo contexto, né? Que se mostra historicamente, né? E que se adentra, né, a ação do homem, né, da forma mais adversa, né, e que alarga ao ponto de nós podermos, como coloca Hans Jonas, né, até destruir o futuro da humanidade, né, se destruir o mundo, né. Então, nesse sentido, muito sobre essa perspectiva da mesmo que institui aqui, como é que nós vamos viver, né, a partir desse medo que está sendo posto, né, da realidade, porque passa o Covid, mas fica o medo, né, que se isso foi dado isso de forma universal, né, então é uma pandemia universal, o medo vai ser universal, né, então de como é que nós podemos vivenciar este medo que vai se arraigar aí, né, e que nós vamos viver a partir disso, né, e assim, a gente agradece muito este momento, né, eu acho muito riquíssimo, né. Não sei se o Roger quer dar algumas palavras agora, ou você pode dar as palavras finais e a gente encerra, né? Depois eu passo para questões mais práticas aqui com o pessoal do Congresso, viu? Suas palavras, Gelson, aí, viu? Eu não consegui ouvir, não. É para você dar suas últimas considerações aí. Desculpa, eu pensei que estava falando. Desculpa. Então, Simeão, desculpa, eu cortou aqui. Eu queria agradecer, Simeão, o teu convite mais uma vez, dizer a todos que eu tenho um canal no YouTube que se chama Filosofia em Obras, onde tem vários comentários sobre livros de filosofia. Tem especificamente um canal no Instagram, Gelson Oliveira, meu nome é com J, né? Vou até escrever aqui no chat, Gelson Oliveira, no Instagram, se vocês me seguirem, lá tem também um vídeo sobre esse texto, especificamente sobre o conceito de Deus depois da Covid, vocês podem procurar lá no Instagram, e eu também tenho um blog, chama-se Blog com J, quem quiser me seguir, além do Facebook. Então, eu conto com o apoio de vocês também aí para divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Muito obrigado, Carlos Simeão. Muito prazer, muito grande meu prazer mesmo estar conversando com vocês. Estou sempre à disposição. Agradecemos muito também, viu? E nós nos encontramos aí pelos caminhos jonasianos, né? Muito obrigado.
Bom, pessoal, então a gente pede que vocês vão colocando aí o nome de vocês para a frequência, né? E a gente agradece novamente o Gelson aí, já pode, se quiser, né? Pode. Tá bom? Então Obrigado. coloque o nome aí, a gente encerra. O Rude está presente, Rude? Acho o Rude. Muito bem. Então, assim, a gente encerra, né, o nosso congresso com a nossa 21ª palestra, né? Acredito que foi um momento realmente de construção do conhecimento, tanto para a filosofia quanto para a teologia. Um momento realmente que a gente vê como um engrandecimento do conhecimento, né? E a Unicatólica, ela oferece exatamente este ambiente, né? Que é exatamente nós agradecemos aí a presença do Dom Ângelo, se ele quiser dar alguma palavrinha, né? Para contemplar este momento que nós estamos de encerramento aí do nosso congresso virtual, uma bênção, né? Que possa nos dar. E Dom Ângelo ou Rude, alguma palavra? Bom, então assim, então a gente encerra então o nosso congresso, né? Quaisquer solicitações podem encaminhar ao RUD, né? Ou nós, professores da Unicatólica, precisando, a gente está aí à disposição de todos vocês e a gente agradece aí a disponibilidade, né? Esse tempo em que nós estivemos aqui juntos, né? Construindo esse ambiente da Unicatólica, realmente um ambiente em que a gente pode afirmar da existência de uma construção do conhecimento. E agradecemos a todos, né? E uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Se alguém quiser fazer algum comentário também. Sim, pode falar, Wallace. Pronto, é só a questão da chamada. Em breve eu estarei colocando aqui no chat os nomes que eu não consegui identificar. Então eu peço a todos que não saiam, porque foram muitos nomes e atrasei a digitação. Então até agora não saiu por causa disso, viu? Tá ok, tá ok. Se alguém quiser falar alguma coisa, algum agradecimento, algum comentário, certo? Podem fazê-lo neste momento que a gente está ainda esperando, né? O encerramento. Aqui é Padre Wallace, reitor do Seminário Diocesano de Iguatu. Como foi proveitoso as palestras que pudemos participar, foi de grande valia para nós, para o seminário, para nós formadores, de modo particular, para mim e para o diácono Henrique, que estivemos presentes em toda aquela que foi programada para estarmos. Então, agradeço de coração a todos que prepararam, de modo particular, essa última, que veio, sem dúvida nenhuma, fechar com chave de ouro, chamando-nos à responsabilidade de manifestarmos o amor de Deus através do amor aos irmãos. Então, nosso muito obrigado a Quixadá, que preparou com muito zelo, com muito carinho, de um simpósio grande em todos os sentidos,
quer na quantidade de palestras, quer na quantidade de palestrantes, quer na sua dimensão. Mas tenho certeza que foram impecáveis. Então, em nome do Seminário Diocesano de Iguatu, como reitor do mesmo, só tenho a agradecer. Nosso muito obrigado, na pessoa do Rude, de Dom Ângelo, a todos e a cada um que prepararam esse simpósio. Pode ter certeza que muito nos ajudou e ajudou também os nossos seminaristas nesse momento difícil de vivermos o isolamento, de quarentena. Somos aqui na Casa de Iguatu, 3 formadores, eu, Diácono Henrique, irmão Seu Queiroga, e mais 11 seminaristas, já há quase 90 dias, morando juntos, dia, tarde, noite, aqui dentro do seminário, vivendo essa prevenção. Então, o simpósio veio para tirar um pouco esse foco do Covid, da política, não que não seja importante, mas que também tivéssemos uma outra visão de outro assunto que ajuda muito na formação. Então, nosso muito obrigado de coração a todos. Eu agradeço as palavras, Simeão, o Padre Wallace, que nos acompanhou aí de forma tão fiel nesse período todo junto com os seminaristas de Iguatu, né? Agradecer também todo o apoio que todos deram. O Padre Wallace disse uma coisa muito interessante, né, de que nos tirou o foco, né, acho que é um momento muito difícil, tirando a nossa atenção exclusiva dos problemas políticos e sanitários, e nos elevando para os problemas filosóficos e teológicos. Eu posso passar aqui para vocês o link. O Ramon está perguntando sobre enviar os links pelo e-mail. Então, você está se referindo aos links das palestras anteriores, é isso? Só me confirma ali. Eu posso colocar os links das palestras que foram dadas até antes dessa por aqui, para que vocês possam guardá-las. Simeão, agora assume aí. Valeu, meus caros, muito obrigado. Ao Gelson, mais uma vez, a minha gratidão sincera. A gente já tá encerrando, Rude. Só pedir para alguém tiver algum agradecimento a fazer, alguma colocação, né? Fazer uma avaliação, se quiser, desse momento que nós estamos vivendo, né? Esse coroamento, né, dos 21 dias de muito trabalho, de muita construção do conhecimento, e nesse sentido, fortalecer, né, essa ideia do conhecimento dentro da Unicatólica, né? Que é exatamente esse ambiente universitário, né, de pesquisa, de estudo, né, que é exatamente esse ambiente que a gente quer que esteja presente não somente para nós, né, mas para todos aqueles que possam usufruir também desse conhecimento, né. Por isso eu solicitei essa dimensão do agradecimento, quem pudesse fazer e colocar alguma colocação nesse sentido, né. Só uma última coisa, Simeão, os certificados, então, a partir da semana que vem, nós vamos começar a trabalhar na confecção deles, então, peço paciência, porque nós tivemos todas essas 3 semanas para pegar os dados, para ver e-mails, o nosso sistema, como foram muitas conferências e muitos eventos também que a Unicatólica teve, eu peço realmente agora paciência. Tem gente que, assim, certificado, vamos com calma, foi um evento gratuito. Agora precisamos dessa paciência de olhar e esperar depois, o material vai estar no YouTube, mas eu peço realmente paciência para agora que os certificados possam ser emitidos, certo? Rude, mande o link dos certificados para o nosso e-mail. Eu estou colocando aqui o link do portal de certificado. Estou colocando, por favor, copiem o link agora, tá bom? Tá aí, ó, portal de certificados. Copiem o link e ele vai estar... Vão acompanhando aqui uma semana e meia, 2, vocês podem
as coisas já começarão a ser disponibilizadas. Porque nós temos um setor de extensão que está trabalhando nisso. Vocês têm que ver o seguinte, foram 21 palestras com uma média de 100, 110 participantes por palestra. Então, vocês façam um cálculo, né, que são centenas de certificados para serem emitidos com tempo e com calma. Muito obrigado a todos. Simeão, valeu. Faça as honras do encerramento à vontade, se alguém mais quiser falar, né? Pronto. O Alisson já pegou todas as assinaturas, Alisson? Pronto, professor, já peguei os nomes daqueles que já se manifestaram, mas alguns não se manifestaram, creio que não estavam na nossa reunião. Pronto. Então, muito obrigado a todos, né? Uma boa noite. Continuemos aí na nossa quarentena, né? Aproveitando ainda para aprofundar os temas que foram trabalhados durante todo o congresso, né? Agradecer aí ao Rude, né, por ter proporcionado este momento em que nós podemos ter na Unicatólica, um momento muito rico, né? Embora eu não estivesse presente em todas as palestras, mas eu estava acompanhando todas, né? Minha esposa, ela está aí assistindo, esteve em quase todas, e ela assistindo e eu escutando, né? Eu escutando as palestras, mesmo que eu não estivesse na presença, mas sempre participando de forma, digamos, indireta, né? Mas agradecer realmente esse momento, um momento muito rico, né? Em que a gente pôde construir, assim, eu acredito que a Unicatólica, ela realmente irá crescer muito com esse ambiente, com esse momento agora do conhecimento, de construção do conhecimento, né? Então, muito obrigado a todos mesmo, e a gente encerra, então, este momento agora da palestra do Gelson, né? E também o congresso da Unicatólica. Ô, Simeão, só alertando uma coisa muito importante. Até se tiver alguma dúvida, eu vou colocar meu e-mail institucional aqui. Os certificados serão por palestras, tá? Eu estou vendo se as pessoas esperam receber meu 21 certificados. Os certificados serão por palestras, não será pelo congresso todo, porque nem todo mundo participou de todos. Então, por isso foi feita uma chamada rigorosa. Então, prestem atenção nesse aspecto, tá bom? O protocolo sempre foi o seguinte: se estava presente, a pessoa deveria dizer que estava presente. E o Alisson e o Gabriel fizeram todas as chamadas e por palestra será dado o certificado, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom.
Parece uma mulher